Boa noite, bem-vindos ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Esse evento tem o apoio do FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação. Eles também têm um canal no YouTube, se vocês quiserem conhecer e participar. E também tem o apoio da Smart ID Tecnologia, através do Alexandre Vieira, também tem redes Instagram e Facebook, também, se vocês quiserem visitar. E também temos o apoio da Inovar Tecnologia Social, que é esse canal que nós estamos nos encontrando aqui toda semana, para conversarmos e estudarmos juntos sobre diversos assuntos que são assuntos pilares do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Então, nós estamos recebendo convidados que falam sobre mediação escolar, mediação comunitária, mediação judicial, justiça restaurativa. Hoje o nosso tema vai ser sobre alienação parental. Então, já recebemos pessoas que falaram sobre comunicação não violenta, transformação de conflitos, dentre outros. Então, se vocês tiverem interesse em nos acompanhar, é só curtir, né, acompanhar o YouTube, que vocês verão vários assuntos que já foram tratados aqui neste canal, tá bem? Hoje, quem vai nos acompanhar para receber a Andréia Calçada é a Fátima Almeida, que é mediadora judicial e intervisora da Câmara Pública de Resolução de Conflitos do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Fátima, é um prazer te receber. Pode vir até aqui, Fátima, por favor. Oi, tudo bem, Vanessa? Boa noite, Fátima. Boa noite. Muito obrigada por você ter essa disponibilidade hoje de estar aqui com a gente. Hoje foi um dia muito intenso, você também está na Câmara, né, o dia inteiro fazendo as intervenções, fazendo também as mediações. Então, é uma honra ter você conosco, Fátima, e estendo essa gratidão à Margarete, que está aí com você também, a Cláudia Clemente, com certeza está aí com você também. Então, que bom, estamos todas conectadas para mais um encontro super especial com a Andréia Calçada, que vai falar sobre alienação parental. Então, Fátima, por favor, receba a Andréia e estaremos juntas aqui nos bastidores, acompanhando com vocês. Um bom evento. Um bom evento a todos também que estão chegando aqui, Fátima. Tem a Maria Cristina, que já está aqui com a gente, a Beatriz, o Alexandre. Boa noite para vocês, que bom que vocês estão aqui conosco. Fátima, beijo. Obrigada, Vanessa. Desejo um excelente encontro com a Andréia. Que bom. Na verdade, é um encontro mesmo, porque com essa questão da pandemia, a gente não tem tido a oportunidade de se falar ou de se encontrar pessoalmente, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, a gente vai fazer o encontro online aqui, vai ser o encontro que eu vou ter com a Andréia, o encontro que a Andréia vai ter com vocês, e vai ser uma oportunidade muito rica, porque a Andréia é especializada, psicóloga especializada em casos de alienação parental. Ela é perita do Tribunal de Justiça, ela é psicóloga clínica e jurídica, é assistente técnica em varas de família e criminal, e tem uma larga experiência no atendimento de crianças e adolescentes. É uma honra ter a Andréia aqui, a gente fica muito feliz, e eu tenho certeza que todos vocês vão ficar muito satisfeitos com a fala da Andréia, com as informações, esclarecimentos que ela vai trazer para a gente nesse terreno tão arenoso que é a alienação parental. Andréia, boa noite. Você está conseguindo entrar? Não. Andréia, boa noite. Olá. Obrigada. Oi, boa noite a todos. Eu queria agradecer a vocês, especialmente a Fátima, pelo convite. É um prazer estar falando para Petrópolis, essa cidade maravilhosa, né, onde eu já dei curso, tenho alunas, né, então é uma cidade que está sempre muito à frente do conhecimento, e parabéns pela Câmara de Mediação, que é um projeto fantástico, né. Então, eu vou tentar falar um pouquinho da minha experiência, da minha visão, e aí para ajudar vocês, e
me coloco à disposição aí depois para responder perguntas. Tá? Okay. Bom, posso começar a falar, então? Bom, peraí, eu tenho aqui. Deixa eu falar um pouquinho, assim, na verdade, eu trabalho nessa área, né, especificamente com alienação parental, desde dos anos 1998, 2000, bem antes da lei da alienação parental, que surgiu no Brasil em 2010. Vocês imaginam, né, a psicologia jurídica mal caminhava, mal engatinhava, e já naquela época, é importante que vocês saibam, né, os meus primeiros clientes na área, eles ficaram sem ver filhos em função de litígios, assim, eu lembro de algumas pessoas que chegaram a ficar 7, 8 anos sem conviver com seus filhos, em função de litígios, em função de acusações que eram falsas, em sua maioria, né? Então, vocês imaginam o que acontece com o rompimento de vínculos desse calibre, né? O que vocês acham que acontece com uma relação entre pais e filhos, né, quando ficam afastados durante muito tempo, por exemplo, né? Ou quando se denigra a imagem de um dos genitores através do que chamamos de alienação parental, e eu já vou discorrer um pouco melhor sobre isso. Então, aquela época, né, não existia nem o termo alienação parental no Brasil. Esse termo, o meu primeiro livro, à época, a gente falava sobre alienação parental, mas não usava esse termo. O termo alienação parental entrou no Brasil em torno do ano 2005, 2006, e foi sendo trabalhado até que em 2010 foi promulgada a lei da alienação parental, até muito motivada e trabalhada através de grupos de pais, né, que se mobilizaram em função do afastamento de seus filhos. E aí, existe hoje todo um questionamento acerca do termo, né, e acerca da lei, em função de alguns questionamentos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a questão se alega hoje que a lei da alienação parental é uma lei machista e que vem contra a mulher, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu vivi nessa história, na construção dessa lei, porque o que acontecia? Até 2013, 87% das guardas eram unilaterais maternas, né? Isso segundo o IBGE. Existe todo um movimento histórico, social e cultural, onde o homem provinha o lar, ia para o mercado de trabalho, e a mulher cuidava dos filhos. Nós vivemos uma mudança histórica e cultural. A mulher foi para o mercado de trabalho, o homem passou a dividir tarefas domésticas e cuidados com os filhos, e a partir dessa interação, né, os vínculos, eles se fortaleceram, né? Os vínculos afetivos e de amor, eles se fortalecem a partir do convívio diário, contínuo, da participação, dos cuidados de comida, trocar fralda, alimentação, escola, né? É isso que fortalece a vinculação entre pais e filhos. Então, na verdade, isso era muito mais feito pelas mulheres, e as mulheres, na hora de um divórcio, de uma separação, elas permaneciam com a guarda das crianças, e os pais, durante muitos anos, eles eram meros conviventes. O que era praxe? Né? Eles viam os filhos quinzenalmente, de 15 em 15 dias, eles eram visitantes. Então, nós vivemos hoje uma mudança cultural nesse aspecto, né? Os pais não querem ser visitantes, eles querem ser participantes, né? Eles não querem ver os filhos de 15 em 15 dias, né? Isso uma grande parte desses pais. Né? Então, esses pais começaram a brigar para que eles pudessem ter um compartilhamento, né? E aí temos uma lei da guarda compartilhada em 2008, que não foi muito avante, e temos em 2014 a guarda compartilhada enquanto regra no Brasil.
Isso é um avanço, né? E a lei da guarda compartilhada, ela vem também com uma tentativa de prevenção também à alienação parental, porque à medida que você compartilha, né, os direitos, os deveres e a convivência de forma equilibrada, a criança pode ter convívio, se houver alienação parental, você diminui o tempo de convívio daquele que aliena com essa criança, e a criança pode ter também uma visão e uma avaliação dela mesma com relação àquele genitor. Então, historicamente, é isso. Né? E aí vocês vão perguntar, mas André, que história é de alienação parental? Né? Alienação parental é um termo amplo, esse é um tema amplo, complexo, né? Mas, assim, tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo, né, e que têm filhos, em algum momento vocês já cometeram algum atozinho de alienação parental, né? Porque seu pai é um chato, vem cá que eu que sei cuidar melhor, né? Gente, isso não é alienação parental. Alienação parental é algo feito de forma sistemática. É algo que visa desqualificar o outro, né? Seja o pai ou a mãe, ou suas famílias extensas, né? Visa desqualificar tanto a sua imagem quanto a sua autoridade para aquela criança ou para aquele adolescente. Isso é feito de forma sistemática. Não é, seu pai é um chato, sua mãe é cri-cri, ou coisas nesse sentido. Né? A lei, ela vem descrever os atos de alienação parental, de forma geral, né? Que é a desqualificação, né, daquele genitor, né, homem ou mulher, o pai ou a mãe, né, como, por exemplo, vemos muito, né, se dizer para a criança de diversas formas que o pai ou a mãe não sabe cuidar de forma adequada, né, ou impedir a convivência, né, às vezes até a convivência já regulamentada, impedir a convivência com a família extensa, falsas denúncias de abuso sexual, físico, psicológico, porque o que acontece? Quando você, às vezes, se você compreende, né, isso eu sempre falo, a gente precisa sempre compreender esses processos, eu sei que muitas vezes os mediadores não têm acesso aos autos, mas eles vão ter a escuta, e a escutativa no sentido de compreender aquela situação como um todo. Então, muitas vezes, assim, existe um litígio em andamento, né? E existe uma tentativa, né, de rompimento de vínculos e de separação por N situações. Existem, às vezes, situações, por exemplo, onde houve um casamento, um divórcio, né, uma separação mal elaborada e mal digerida. Provavelmente existem dores por trás dessas histórias, e nós, enquanto mediadores, psicólogos, professores, pais, mães, precisamos ter escuta para isso. Até para que possibilite a digestão e a elaboração dessas dores, para que os filhos possam ser separados daquilo que é da conjugalidade e sejam colocados no lugar de filhos. O que acontece nesses litígios é que eles são colocados, os filhos são colocados no lugar, muitas vezes, de ataque ao outro, seja por uma traição, seja por dificuldade de divisão patrimonial, de regulamentação de alimentos, de pensão, seja lá o que for. Né? Os filhos são colocados em um lugar que não é o deles. E isso gera uma sobrecarga emocional absurda nesses filhos. Nós temos, nos casos de alienação parental, e assim, casos que nós chamamos de leves, moderados e severos. Os casos severos, eles estão muitas vezes vinculados à psicopatologia e são casos mais graves, onde nós vemos situações muito severas, né? As falsas denúncias, por exemplo, de abuso sexual, né? E aí eu não sei se vocês têm ideia, nos casos de litígio, existem, sim, falsas denúncias de abuso sexual, físico e psicológico. Porque o que acontece? No caso de acusações de abuso, é óbvio que o juiz ele vai afastar. Né? O que nós conseguimos hoje,
e que é muito diferente do que acontecia antigamente, é que nós hoje conseguimos convivência monitorada até que aquele processo, aquela acusação seja apurada, para que não se perca a convivência entre a criança e aquele genitor que está sendo acusado. Então, antigamente, o que acontecia? Se afastava, e era isso, eram esses meus clientes que ficavam 7, 8 anos, e aí, assim, acabou, né? Então, a fala repetitiva, né, durante o tempo sobre o abuso, né, na cabeça da criança e do adolescente, principalmente se ele não tem a convivência com aquele genitor, acaba gerando, sim, a ideia de que ele foi abusado, gera falsas memórias sobre aquele abuso, gera, muitas vezes, na criança a sensação de que ela realmente foi abusada, isso gera sequelas graves. Então, assim, a alienação parental, ela precisa ser bem investigada, bem avaliada, nem tudo é alienação parental, né? Existem hoje, né? E aí a gente, claro, ao longo do tempo vai estudando e vai se aprimorando, então existem situações que não são alienação parental e muitas vezes se acusa de alienação parental como forma de defesa, até jurídica, tá? Existem, por exemplo, pessoas que alienam, fazem alienação parental e acusam de alienação parental, ou são pessoas abusivas e acusam de alienação parental para se esconder, mas existem muitos casos de alienação parental dentro e fora do judiciário. Tá? Muitas vezes nós vemos situações onde, dentro do próprio casamento, já existia alienação parental. Então, eu às vezes recebo pacientes dentro do consultório e quando a gente vai avaliar, né, eu tive uma paciente há muitos anos atrás e ela voltou 8 anos depois para cuidar de uma outra situação e aí ela mesma falou assim, Andréia, meus pais são casados até hoje e hoje eu identifico que eu fui alienada. A mãe, o pai tinha um histórico, né, de jogo e de uso de álcool e de mulheres, e toda vez que ela descobria alguma situação, ele chegava tarde em casa, ela chamava essa filha e dizia assim, olha só, você sabe que se ele arrumar outra mulher, você nunca mais vai vê-lo, ele pode abandonar a gente. E ela ficou sempre com a sensação de que aquele pai poderia abandoná-lo, que ele não a amava o suficiente. E eles eram casados. Então, vocês imaginam esse tipo de situação, né, esse tipo de fragilidade após uma separação e um divórcio, né? E, é claro, existem outras situações onde a alienação parental acontece, por exemplo, de relações eventuais. A pessoa se conheceu, teve um relacionamento eventual e nasce uma criança e naquela relação não existe nenhum tipo de confiança, não se conhece nem o histórico de vida, nem familiar de um e de outro. Então, situações graves, né, e que vão acabar desembocando dentro da justiça e dentro do judiciário, e essas crianças são envolvidas nesses litígios, e nós, enquanto profissionais, né, precisamos trabalhar, e é claro, né, eu trabalho muitas vezes, como eu sou perita, com casos graves, onde a situação já chega totalmente estragada, né, e o papel de vocês, enquanto mediadores, é fundamental, né, e eu tenho cada vez mais olhar, né, e trabalhar e falar sobre a questão da prevenção, que precisa ser trabalhada lá no início, né, e muitas vezes, por exemplo, dentro dos consultórios de psicologia, nos escritórios de advocacia, né, porque no início a gente consegue muitas vezes minimizar esse litígio, minimizar esse conflito, para que essas crianças sejam salvaguardadas dentro do possível, não é? E vocês, enquanto mediadores, ou professores, ou pais, tios, pessoas que estão, né, eles precisam tentar olhar essa situação de fora, né, porque aquele que aliena muitas vezes tenta envolver todo mundo, né, e muitas vezes usando fake news, né, situações onde geram uma certa histeria, um apavoramento, e as pessoas precisam dar um passo atrás e tentar escutar aquilo. Será que é isso mesmo? Né? Vamos ter cuidado com relação aos relatos da criança, vamos ouvir, vamos tentar deixar para que aquela criança seja escutada por pessoas capacitadas, vamos pedir para esperar a raiva baixar,
né, as dores baixarem um pouco para que a criança seja preservada dessa situação como um todo. O abuso existe, é óbvio que existe, mas a gente tem que ter cuidado, né, principalmente nesses casos onde já se encontram envolvidos em algum litígio, né? A alienação parental, ela gera consequências graves, né, seja ela de forma leve, moderada ou grave. As crianças, elas acabam envolvidas nesse tipo de situação, porque vocês imaginam, a desqualificação de um dos genitores, bem como sua família, a criança ela está estruturada internamente na vinculação e na referência com essas pessoas significativas da sua vida, né? Então, vocês imaginam essa estrutura interna sendo desqualificada, né, tida como alguém que não cuida, que não ama, que pode abandonar, que pode abusar. Aquela estrutura, ela está, metade dela comprometida. Então, a estruturação interna da criança, ela vai estar fragilizada. Isso vai gerar o desenvolvimento de problemas psicológicos e muitas vezes psiquiátricos. Então, e principalmente gerando sintomas que podem estar vinculados a questões psicossomáticas, de aprendizado, principalmente da relação com o outro, nos relacionamentos futuros dessa criança, desse adolescente e desse futuro adulto, né? Nas relações de confiança, sensações de pertencimento e desenvolvimento nas suas próprias relações. E, na verdade, quando a gente fala de relações de paz, né? Vocês que trabalham com mediação e de cultura de paz, a gente está falando, assim, da evolução a partir das gerações, né? O que é essa criança envolvida nesse litígio, né? E desenvolvendo essas crenças sobre o outro, né? O que ela vai passar adiante nas gerações, para os filhos, para os netos, né? Então, é algo que a gente precisa o tempo todo, né? Trabalhar essas relações de parentalidade, trabalhar essas parentalidades positivas, né? Ficar atento sobre essas relações abusivas, né? Se são abusivas, como é que a gente trabalha isso com relação a esses pais, né? Mas eu entendo que mediadores, pais, professores precisam... já estão falando aqui que eu tenho 10 minutinhos, né? É importante que se compreenda que essa cultura da paz, ela precisa começar lá na frente, antes até mesmo do judiciário, né? É importante que isso seja pensado, né? Como o judiciário e quem trabalha antes do judiciário pode trabalhar com os pais, né? No sentido de olhar para essas questões da parentalidade positiva, da preservação dos filhos frente a conflitos da conjugalidade, para que eles possam pensar melhor e que essas crianças possam refletir, enquanto adolescentes e adultos, novas formas e formas mais saudáveis de relacionamento. Parece algo muito harmônico demais, mas o nosso trabalho enquanto mediador, o nosso trabalho enquanto psicólogo, enquanto professor, enquanto advogado, enquanto juiz, enquanto promotor, ele é trabalho de formiguinha mesmo. E é importante que vocês tenham olhar, né, isso, porque senão, às vezes eu percebo que se minimiza um pouco a alienação parental frente a outros abusos. É importante que se tenha clareza que a alienação parental, ela é considerada uma forma de abuso psicológico. É abuso psicológico, sim, né? Inclusive,
pela literatura e pela Lei 13.431, né, que vem trazer a alienação parental como uma forma de violência psicológica. Então, muitas vezes, dependendo do grau da alienação parental, ela pode ser mais grave até do que um abuso físico e sexual mesmo, dependendo da intensidade, da eventualidade. Como nós vemos muitas vezes, né, nós temos um caso clássico aí, em que uma mãe gravou uma criança de 4 anos fazendo um relato sobre o pai, e ela, então, todo dia que a criança chegava da escola, ela passava esse vídeo com essa criança falando mal do pai, algo que ela gravou. E esse menino se afastou desse pai. Quando chegou na adolescência, descobriu descobriu sobre o processo como um todo, e esse menino já estava envolvido com drogas, e ele acabou se suicidando. Então, temos casos graves de suicídio vinculados a processos de alienação parental graves, tanto de crianças e adolescentes, quanto de pais, né, que acabam ficando muito comprometidos emocionalmente, até pela privação de convivência com aqueles com os quais, com os filhos, né, que conviviam ou não conseguiram desenvolver um laço afetivo, né, e isso acaba gerando realmente uma situação psicológica e emocional de extrema gravidade, né. Então, é algo que precisa, né, merece, né, e tem tido uma atenção do judiciário, né, desde esses 20 anos que eu atuo, né, nós enquanto profissionais, viemos falando tecnicamente sobre o assunto. Temos dois vídeos, né, 2 documentários muito importantes que ajudaram as pessoas a entender do ponto de vista emocional a alienação parental, que foi o DVD A Morte Inventada, que foi feito em 2009, eu falo lá como profissional, e temos agora, há pouco tempo também, o documentário Tranças, que também fala sobre alienação parental, e que é de uma avó afastada de uma neta, né? Então, até para vocês saberem também, não são só pais e mães que são alienados parentalmente, avós também. Quem pratica alienação parental, né, são pais, mães, avós, praticam alienação parental também. Eu já vi até babás praticando alienação parental. Então, eu entendo que existe a necessidade, sim, de implementação de políticas públicas para falar sobre esse tipo de assunto, né, sobre a necessidade de se qualificar, né, e não desqualificar as relações parentais. É claro que em casos de abuso a criança precisa ser protegida, mas ela precisa ser protegida também dessa desqualificação parental e familiar que acontece com muita frequência e que prejudica profundamente os laços afetivos e a introjeção, né, a introjeção das figuras parentais e familiares internamente na criança. Então, eu entendo que, né, esse é um tema que precisa ser divulgado, falado tanto quanto as práticas abusivas que precisam ser combatidas, né, mas o que é importante deixar aqui como mensagem para vocês é que a alienação parental também é uma prática abusiva e gera danos emocionais muito graves, né? Então, acho que é isso. Eu queria, acho que meu tempo está finalizando aqui, né? E eu gostaria que a gente pudesse trocar mais sobre o assunto, entender quais são as dúvidas, como é que vocês, enquanto mediadores, professores, né, como é que vocês percebem isso na prática, no dia a dia, como é que tem sido isso com relação a essa pandemia, né, e aí eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre isso,
porque a questão da pandemia foi uma situação que trouxe à tona muitos conflitos, né? Eu, inclusive, escrevi um artigo que foi publicado no Conjur, no tribunal, e em outro lugar, foi sobre esse tema, né, sobre como é que ficou essa questão da alienação parental versus a necessidade de convivência e as questões da pandemia e como se tratar dessas questões de forma mais específica. Não sei se a Fátima quer falar um pouco sobre isso, e se eu falo, né, porque, mais uma vez, né, existem muitas alegações, né, de alienação parental durante a pandemia, né, e, ao mesmo tempo, e isso precisou ser visto caso a caso, que a gente trabalhou, e o que eu até escrevi nesse artigo com a Alexandra Uma, que é uma outra advogada, é que, na verdade, cada caso precisa ser visto de forma individualizada. É claro que existem situações onde existiu o risco da convivência, por exemplo, pais profissionais da área de saúde, né? Enfermeiros, médicos, né? Ou que tinham parceiros que estavam sempre, por exemplo, trabalhando em locais de risco. E claro que nessa situação, né, existia um critério para que se fizesse, por exemplo, a convivência virtualmente. Mas aí você tem casos, por exemplo, né, onde nada nesse sentido existia, né, onde se propunha, por exemplo, que a transição da criança entre as casas fosse prolongada, por exemplo, uma semana em cada casa, ou quinzenal em cada casa, não tinha ninguém com risco, né, e, por exemplo, né, como eu tive um caso específico, já existia previamente uma alienação parental, houve um acordo, aquela mãe deu uma sossegada, mas ela é uma mãe com práticas de alienação parental, inclusive, já indicadas em uma perícia psicológica, né? E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Existia todo um compartilhamento da guarda e da convivência, e ela resolveu pegar a criança para devolver, e fez a criança, por exemplo, enviar 50 áudios para aquele pai, dizendo assim, olha só, eu vou ficar aqui, eu não vou votar, e olha só, eu tenho 8 anos de idade, quem vai decidir sou eu. Você é isso, minha madrasta é aquilo. Coisas que, assim, essa criança tinha uma convivência super harmônica com aquele pai, né? Era uma mãe que já tinha todo um histórico de alienação, e aí, claro, né, precisou se entrar, né, fazer todo um parecer, eu fiz um outro parecer, no sentido de dizer, olha só, excelência, né, e aí teve que ser agravado, já existe isso é uma prática de alienação parental mais grave do que já acontecia antes, né? Então, né, durante a pandemia, cada caso tem que ser olhado de forma individualizada, né? E, claro, se houver uma mediação nesse sentido, eu entendo que o mediador precisa ter escuta aberta no sentido de entender e de compreender esse processo como um todo, né? É claro que, de forma diferente, ele vai ter que entender, assim, se existe alienação parental por um dos lados, assim, compreender e tentar ajudar aquela pessoa a compreender que o mal que ela está fazendo, né, entender que dores estão ali abaixo, né, embaixo daquela situação. Sim. André, a gente tem, sim, alguns casos que chegam, especialmente essa questão da pandemia, a gente, enquanto mediador, tem visto bastante isso, e é importante que a gente saiba que nós temos uma habilidade, uma capacitação para trabalhar com a mediação, mas nós não temos essa competência para reconhecer se o caso é de alienação ou não é de alienação. Então, é muito bom que a gente ouça uma especialista em alienação, para a gente compreender que a gente precisa saber conduzir uma mediação e saber que se existe um jeitão de, alguma coisa que a gente perceba no ar, que ali está havendo, há um risco de, a gente tentar conduzir essa mediação para que essas pessoas procurem
o especialista para que eles cuidem com o especialista dessa situação. Porque a gente, numa visão primeira, é muito preocupante que a gente, em muitos casos que as pessoas relatam violência, que aconteceu a alienação, a gente não tem como saber e certificar-se disso, porque a gente não está habilitado para isso. Mas a gente está habilitado para fazer uma condução de maneira que essas pessoas percebam que precisam buscar auxílio profissional. Né? Sim, sim, com certeza. E esse é o que a gente sempre busca se orientar para a gente poder compreender e saber como conduzir quando a gente percebe que há alguma coisa ali naquela relação. E eu acho, Fátima, assim, desculpa te entender, né? Oi, desculpa. Desculpa, é que a Alexandra foi minha aluna, uma pessoa show de bola. Alexandra, obrigada, né, de estar aqui mais uma vez. Na verdade, eu acho que tem algumas questões, né, que, por exemplo, um mediador que não está capacitado, né, que eu acho que essa tua fala é importante, mas, assim, não sei, eu vou dar algumas dicas, aí eu acho que a gente pode trocar em cima disso. A pessoa que está ali, assim, ela consegue enxergar genuinamente a importância do outro genitor na vida do filho, do neto. Genuinamente ela sabe a importância daquilo? A importância? Ou ela está o tempo todo ali com aquela fala judicial de falar mal e de culpabilizar? Está ali querendo resolver de alguma forma, ou ela só quer culpar e acusar? Qual é o histórico daquela pessoa? Ela tem, por exemplo, uma figura paterna importante na vida dela, uma materna importante, né? Isso é importante porque muitas vezes a pessoa tem dores anteriores. Exatamente. E que ela projeta naquele filho, naquele neto, né? Naquele sobrinho, né? Ou se é uma, então, projeta aquilo ali, e às vezes é importante a gente resgatar aquilo e até acessar a dor dela, né? Muitas vezes, assim, às vezes tem processo que eu, às vezes, como assistente técnico, eu falo assim, gente, quem está alienando é aquela avó. Será que aquela avó tem algum histórico de abuso? Sabe? Às vezes, acessar isso. Então, você, enquanto mediador, você precisa, né, ampliar essa antena, né, até para poder, né, ou encaminhar, ou poder acessar essa dor de alguma outra forma, né? Aqueles filhos estão sendo colocados, no caso de alienação parental, não estou falando de abuso, tá? Estão sendo colocados num lugar que não é o deles. Esses filhos, muitas vezes, são colocados no lugar, às vezes, do mediador, né? Olha só, o filho da mãe de seu pai, desculpa, o filho da mãe de seu pai vai lá porque ele não está pagando a pensão. Às vezes, o cara está lá pagando, está com a pensão em dia. Como eu escutei outro dia, olha só, a gente está passando, disse para o filho, a gente está passando fome por causa do seu pai, e o pai com a pensão em dia. Né? E aí vocês imaginam, eu queria que vocês se colocassem no lugar de um filho que ouve isso. Como um outro processo que eu estou atuando agora também, como assistente técnica também, era uma partilha de bens. Aí se negociou que teria 2 anos para vender o imóvel. Depois de 2 anos, ela demorou, a mãe que residia com as crianças no apartamento não queria vender lá. E aí, assim, olha só, seu pai está expulsando a gente daqui. Seu pai, a gente vai morar debaixo da ponte, vai ficar sem ter o que comer. Gente, foi acordo homologado. O pai pagando pessoal funcionário público, inclusive, para lá, entendeu? E aí vocês imaginam o nível de insegurança e falta de confiança, né, nessa figura masculina. Oi, bem, prazer te ver aqui. Né? Então, assim, vocês imaginam a cabeça de uma criança de 7, 8 anos ouvindo isso? Isso vai... como é que eu posso dizer? Isso vai fragilizando internamente essa criança. Né? E aí, sabe
essa criança, desses 2 meninos dessa escola do apartamento, eles ficam assim, no sobressalto, dizendo assim, tudo que eu falo, eu tenho que tomar cuidado, porque tudo dá briga. Tudo que eu chego em casa, a minha mãe fica me... Então, assim, gente, é uma coisa... E eu sinto, assim, que cada vez mais, assim, porque eu lido dentro do consultório, na clínica, eu lido na mediação, mas, assim, o que eu vejo enquanto perito é um estrago. O que eu vejo, a maioria que eu vejo como assistente técnico, as crianças estão estragadas já. Então, assim, nós, e aí vocês aí em Petrópolis, vocês na mediação, né, o que nós podemos trabalhar em termos de política? É fantástico essa questão da Câmara Pública de Mediação, isso é fantástico, né? É isso mesmo, né? É a gente trabalhar lá no início, né? Então, é isso, né? É esse estrago aí que a gente tem que tentar minimizar, trabalhar a cabecinha desses pais nesse sentido, né? A ideia realmente é essa, a proposta da Câmara é trazer pessoas que falem para a gente das boas práticas, não só da mediação e da justiça restaurativa, mas também das boas práticas, para a gente recolher ferramentas, dar ferramentas para a gente trabalhar na educação. André, eu estou olhando aqui, não tenho perguntas, então eu já vou te agradecendo por você ter se disponibilizado, vindo com tanto carinho falar com a gente, né? E já te convidar para um próximo momento, a gente ter você aqui novamente, tá? Muito bom, Fátima, agradeço muito, né? Todo mundo aqui. Tá bom, agradeço a vocês, parabenizo pela proposta, pelo projeto, e quem quiser tirar dúvidas, conhecer o meu trabalho, eu estou nas redes sociais, tá bem? A gente tem aqui a nossa coordenadora Elciele, que coordena esse projeto, e que a gente está mandando um abraço também para ela nesse momento, e agradecer também essa oportunidade da gente ter a André aqui com a gente para falar de um assunto que tanto pode trazer para a gente de contribuição no nosso trabalho, especialmente para aquelas pessoas que trabalham com mediação familiar, mediação escolar, né, os círculos, e você trouxe muita contribuição para a gente. Muito obrigada, tá? Tá bom, querida, muito obrigada pelo convite, tá? Um prazer, sempre. Beijo. Beijo.